sobre os 10 passos para o sucesso. Esses passos o qual a gente vai estar fazendo ao longo do dia a dia, o qual a gente, de repente, alguns de vocês já fazem esses passos. Só que eu compilei aqui e trouxe para vocês, em cima de algumas coisas que eu busquei também, algumas questões que eu acho que são extremamente importantes para que a gente possa ter essa noção e poder buscar a questão do sucesso em si. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a questão que a gente vai ter o dia a dia, uma construção na questão do estudo, uma construção para que se possa chegar aonde a gente está buscando. Quem me acompanha sabe que o que norteia a questão do meu trabalho é essa frase aqui, que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas sim a interpretação que as pessoas fazem dos fatos. O fato para todo mundo é o mesmo, só que cada um vai interpretar essa situação de um jeito diferente. Ou seja, eu sou o mesmo aqui na frente, eu vou falar sobre o mesmo tema, só que cada um que está aqui vai entender esse tema de um jeito diferente, vai perceber esse tema de um jeito diferente, e é isso que faz a grande diferença na questão das provas, na questão da preparação, porque a prova normalmente é a mesma, e aí você vai chegar lá, dependendo da forma como você vai interpretar a prova, é que você vai ter o resultado ali melhor ou pior. Em cima dessa frase, eu convido a vocês que vocês me digam o que vocês estão enxergando aqui nessa figura. Não tem certo, não tem errado, fiquem à vontade, para que vocês possam me dizer o que vocês estão enxergando aí. Pássaros. Muito bem, pássaros. Corpo de mulher, pernas. Quem dá mais? Uma sereia, pode ser. Não tem certo, não tem errado, como eu falei. Uma praia. O que mais? Oi? Uma fita. Muito bem. Para quem viu, né? Ou seja, as pernas, a fita vermelha, a sereia aqui, né? Para quem quiser ver. Pássaros. O rosto vocês viram? Sim? O mar, areia. Muito bem. Qual é a intenção disso? A intenção é poder estar mostrando para vocês e que vocês possam perceber que quando eu lancei essa imagem, cada um de vocês enxergou algo diferente. Cada um interpretou a imagem. Algo no primeiro momento chamou mais atenção. A gente pode parar para pensar, a gente pode ver aqui que pode ser um corpo, como pode ser a continuação do céu, onde também tem pássaros aqui. Se vocês forem olhar essa figura em outros momentos, em outras situações, vocês vão enxergar a ela e vão perceber coisas diferentes nessa figura. Por quê? Porque cada um vai ter o seu momento, cada um vai perceber de uma forma diferente, e é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, e é em cima disso que nós vamos conversar na noite de hoje. A interpretação que cada um faz dos fatos, a percepção que cada um tem das situações, é o que realmente vai nortear e vai nos interessar para que a gente possa estar falando ao longo dessa noite. Muito bem. Todos nós temos um ideal de estudo. Todos nós temos uma percepção e uma ideia daquilo que a gente quer fazer. A gente vai lá, a gente se programa, a gente se determina, a gente vai atrás, corre atrás do esquema todo e busca a melhor maneira de se preparar e a melhor maneira de estudar para a prova. Muito bem. Só que esse ideal, muitas vezes, ele é formado e ele é construído em cima de bases não tão sólidas assim, que acabam fazendo com que a gente não tenha essa condição e não tenha essa capacidade de fazer aquilo que nós pensamos que seria o nosso ideal. E aí a gente tem uma situação real de estudo ou de preparação. E aí você vai ter lá aquilo que você imaginou e aquilo que você vai ter de realidade. Como diria uma pessoa que eu conheço, né, e é real, aquilo que você ideou, né, e aquilo que você vai conseguir realizar. Aquilo qual você vai lá e ter o ideal nesse processo todo e o qual você vai estar ali fazendo. Isso é extremamente importante, gente. Por quê? Porque numa preparação para concurso eu preciso ter a ideia, eu preciso estar totalmente focado e direcionado com a minha realidade. E para que a minha realidade não fique dessa maneira, eu preciso de um ideal, eu preciso de uma construção, eu preciso de algo que eu vou estar montando ali, palpável, e que eu possa ter tranquilamente, eu consiga chegar aonde eu quero chegar. Então, é de extrema importância a gente poder lidar com isso e pensar que o ideal
muitas vezes não é o real. Então vamos buscar o real para que a gente possa chegar onde a gente quer. Da mesma maneira que a gente pode estar aqui buscando a questão de um sonho, né? A gente pode estar aqui e as metas aqui. Essas figuras são meramente ilustrativas. Quem se identificar, fique tranquilo, não tem problema, porque muitas vezes não tem nem nada a ver, né? Ou seja, alguns familiares com uma espada, a culpa com uma serra elétrica, o medo com a foice da morte, a sociedade lá com uma espingarda, os pessimistas com o machado e os pseudo-amigos com tacape. Muito bem, alguns familiares, a culpa, os medos, ou seja, é uma caminhada que envolve várias emoções, vários sentimentos e várias pessoas também, né? Sempre vai ter o pessimista, o pseudo-amigo, alguns familiares, que sempre vão dizer que estão ali com as melhores das intenções possíveis para ajudar todos de vocês. E eu não desacredito nisso. Eu acredito muito que é nas melhores das intenções. Mas, no frigir dos ovos, acaba não conseguindo atingir, acaba não conseguindo ajudar a pessoa que está ali se preparando para concurso ou para o vestibular. Eu me recordo que uma vez eu estava fazendo uma palestra para pais de vestibulandos, e um casal de pais me disse o seguinte: nós não cobramos nada dela. Ela estuda para vestibular e nós não cobramos absolutamente nada dela. E aí eu fui tentar conversar um pouco, tentar entender um pouco o que estava acontecendo. E aí o não cobrar dele era conversar com ela todos os dias, questionar para ela como é que tinha sido o dia, como é que as coisas que ela tinha estudado, as páginas que ela tinha se preparado, ou seja, toda aquela situação que formava ali naquele momento, que ela tinha que trazer como uma informação para aqueles pais e que ela se sentia cobrada. Então, muito bem, no momento não era a intenção deles. Só que eles não se comunicaram, eles não se conversaram. E isso gerou uma situação muito de estresse, porque aí tinha a aluna com a sensação de que estava sendo cobrada pelos pais e tinha os pais com a sensação de que não estavam cobrando. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai ter aqui toda uma caminhada, uma trajetória para poder atingir as metas. E saber de que forma poder estar lidando com essas pessoas, com essas situações que são muito comuns e são muito determinantes para a gente poder chegar e atingir a situação que a gente está buscando. Muito bem, nós vamos começar pela questão de um dos passos, entre aspas, vamos chamar de passos de sucesso, que eu trabalho e mostro em cima da questão do autoconhecimento. O autoconhecimento é extremamente importante para que eu possa fazer qualquer coisa na minha trajetória de estudos. Ou seja, eu preciso saber a maneira como eu vou estar estudando, eu preciso saber a forma que eu vou estar estudando, eu preciso saber como que eu lido com as questões de estudo, qual é a minha capacidade, minha condição física de estudar, e tudo isso vai vir através do meu autoconhecimento. Então esse primeiro passo, ele vai ser totalmente norteador de todos os outros passos que a gente vai estar falando. Sem autoconhecimento, gente, nós não vamos chegar a lugar algum. Nós não vamos chegar em nenhum momento a lugar algum. Por quê? Eu preciso saber o que eu gosto, eu preciso saber de que forma eu lido com as coisas, para poder, a partir daí, desenvolvê-las. A gente pode pensar: bah, Fernando, mas eu me conheço, eu sei como é que eu lido com as coisas. Vocês sabem certamente como é que são os medos de vocês, de que forma as coisas vão acontecer, em que momento, em que situação você vai render mais ou menos no processo de estudos. Vocês têm essa noção? Muitos de vocês podem me dizer: sim, Fernando, eu tenho essa noção. Muito bem. E o quanto realmente eu tenho, para quê? Para que eu possa desenvolver essa habilidade, para que eu possa desenvolver isso. Como é que eu desenvolvo? Ontem ainda uma pessoa me perguntou: como é que eu trabalho com essa questão do autoconhecimento? Gente, observação. Se vocês não se observarem, se vocês não se perceberem, se vocês não entenderem como vocês funcionam, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver a questão do autoconhecimento. Da mesma maneira que é extremamente importante a gente ter várias situações e fatores concretos na vida da gente. Eu sei se eu gosto disso, se eu não gosto daquilo, se eu gosto daquele outro. Como? Em cima da questão concreta, em cima daquela questão do qual eu já vivenciei isso. Então, isso é uma forma de poder desenvolver a questão do autoconhecimento. Através de se observar, procure reforçar seus pontos positivos e ouvir as pessoas. Porque às vezes a gente acha assim: muito bem, eu me conheço o suficiente, eu não vou ouvir aquela pessoa que eu julgo que é importante na minha vida, eu não vou ouvir ela. Muito bem, parem e escutem essa pessoa. Porque muitas vezes essa pessoa que está ao seu lado, ela vai ter intenção de lhe dizer uma coisa legal. Você pode não interpretar pela interpretação dos fatos, mas a intenção vai ser isso. E se você puder usar no seu autoconhecimento, use à vontade.
Porque sem isso, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Não existe sucesso em nenhuma área, em nada na vida da gente, se nós não nos conhecermos. No final, eu vou contar uma historinha breve para vocês, para que vocês tenham noção de que isso é extremamente importante nessa caminhada. Então, partimos de um pressuposto, de um primeiro degrau, aonde a gente vai ter que desenvolver a questão do autoconhecimento. Da mesma maneira que é extremamente importante equilibrarmos as situações de estudo e as situações dos quais a gente vai estar vivenciando no dia a dia da vida da gente. Vocês podem pensar, Fernando, como assim eu vou conseguir equilibrar tudo? Muito bem, equilibrar seus estudos com todas as outras áreas da vida. Isso, a primeira vez que eu falei isso, eu trabalho nessa área há quase 20 anos, a menina me olhou e disse, tu quer que o meu dia tenha 48 horas? Para eu conseguir fazer tudo o que eu tenho para fazer? E eu disse para ela, olha só, um dia tem 24, com certeza todo mundo sabe disso. A gente vai estar produzindo ali, no máximo, uma produção legal de 6 horas, talvez 8 horas a gente vai estar produzindo legal. E no resto eu vou ter que estar, de alguma maneira, trabalhando essa questão do equilíbrio. Eu não preciso estar envolvido com toda a minha família todos os dias. Eu não preciso ter lazer todos os dias. Eu não preciso ter todo um processo que é de equilíbrio todo santo dia. Eu vou equilibrar cada dia e cada momento com algo que eu julgo importante, com algo que eu julgo interessante. Muito bem. Hoje é terça-feira, nós estamos aqui conversando. A gente pode pensar, se eu estivesse só no estudo, eu de repente não estaria aqui. Muito bem, nós estamos equilibrando ao dia a dia de vocês. Então, isso é o que vai fazer a diferença na medida em que a gente vai estar ali estudando, nas mesmas 24 horas, gente, nós não precisamos mais do que 24 horas do dia, até porque não tem como, e nós não vamos estar estudando nessas 24 horas, mas é extremamente importante o equilíbrio. A gente pode pensar assim, muito bem, eu estou ali estudando, estou ali fazendo as minhas coisas, e de repente bate aquele cansaço, eu quero dar uma parada. Por que não? Eu quero ouvir algo de alguém, por que não? Por que não pode? Né? Hoje ainda escutei de uma pessoa que me dizia exatamente o seguinte, se eu não estou estudando, se eu não estou no final de semana, eu fico me cobrando que eu estou estudando. Se eu estou estudando, eu queria estar no meu final de semana. E aí eu não estou inteira nunca. O que acontece? A pessoa está destruída de cansaço. As pessoas vão dizer, mas ela não está estudando legal, ela não está fazendo final de semana. Sim, o cansaço é mental, gente. Se eu estou aqui, eu não posso estar aqui. Se eu estou aqui, eu quero estar aqui. E isso é muito comum na questão da preparação. Então é de extrema importância a gente poder estar inteiro nas coisas que a gente vai estar fazendo. Se eu vou estar estudando, eu vou estar estudando. Se eu vou estar convivendo com as pessoas, eu vou estar convivendo com as pessoas. Isso é o que vai fazer a diferença. Isso é o que vai determinar como é que eu vou ter condição de estar chegando lá ou não. Então, eu vou me autoconhecer, eu vou manter a questão do equilíbrio. Da mesma maneira que as pessoas têm uma tendência de achar que dormir e se alimentar é algo para fracos. Né? Eu não preciso dormir, né? Comer eu como qualquer coisa, ou como muita coisa, na verdade. A gente já sabe hoje em dia, até o final do ano as nutricionistas vão estar falando com vocês também, com quem quiser vir assistir. A gente já sabe que o excesso de gordura gera acaba deixando o pensamento mais lerdo, acaba tendo uma série de situações. Então as pessoas muitas vezes estão estudando com um pacote de bolacha, ou muitas vezes com uma barra de chocolate, e ali elas ficam estudando. Então, eu preciso ter noção de que eu preciso me alimentar, eu preciso dormir, tá? E eu preciso, de alguma forma, me alongar ao longo do dia. Eu divido o concurso em 3 pedaços. É um conhecimento técnico, um conhecimento emocional e uma pitadinha de sorte que nunca faz mal a ninguém. Conversando com uma colega, ela me disse, tem mais um pedaço, Fernando? E eu disse, qual? E ela disse, preparação física. E eu disse, é verdade. Hoje em dia, para se estudar, tu tem que ter preparação física. Hoje em dia, para enfrentar uma prova, tu tem que ter preparação física. Senão, tu vai chegar lá na hora da prova, tu vai ter problema nos braços, tu vai ter problema na coluna, tu vai ter problema de dores, ou seja, exatamente isso. Então, se eu não tiver, de alguma maneira, alongando, eu não estou dizendo para sair de casa, parar o estudo e ir para a academia. Não. Um alongamento, que a Luciane que conversa conosco, a Luciana conversa conosco muito sobre isso, já vai ser o suficiente para que eu possa me exercitar. E nós sabemos também, gente, que o exercício tem a capacidade de melhorar a memória, tem a capacidade de melhorar a questão toda de estar criando situações novas na vida e modificando aquilo que vocês querem modificar. Vocês vão pensar assim, da onde tu tirou isso? Dos pesquisadores que falam sobre memória. As pessoas me perguntam, como melhora a minha memória? Dormir bem, comer bem
e se exercitar. São os 3 pontos que os pesquisadores nos mostram hoje a respeito da melhoria da memória. Por quê? Não tem como estudar memória, gente, de seres humanos vivos. Ninguém pode andar com eletrodos, com o cérebro aberto para estudar memória. A gente estuda memória, muitas vezes, em ratinhos. Então, mas a gente sabe que esses 3 pontos são fundamentais para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de memória. Então, se eu puder ter um hábito saudável, né, isso vai nos ajudar e muito para que a gente possa ter a questão do processo do nosso dia a dia com uma melhora e com uma busca nessa estrutura toda. Da mesma maneira, gente, que eu preciso saber o que me chama mais atenção. Como que eu estudo melhor? Eu gosto de ouvir, eu gosto de ver, eu gosto de absorver. Como que eu vou fazer esse meu conteúdo e como que eu vou fazer essa absorção do meu material que eu preciso? Eu preciso saber, por isso, o autoconhecimento, aonde eu estou mais forte no meu sistema de aprendizagem. Se ele é visual, se ele é auditivo ou se ele é sinestésico. Por quê? Porque isso vai me facilitar e muito. As pessoas me perguntam, Fernando, qual é o melhor método de estudo? E eu respondo, qual é o teu método de estudo? Não existe fórmula mágica de método de estudo. Não existe uma fórmula mágica para que eu possa ter uma melhoria, uma qualificação na questão do estudo. Existe sim uma pesquisa que foi feita em 2013, que determina entre 10 métodos de estudos, que foi feita por Harvard, que determina que se dentro desses 10 métodos de estudos, 2 métodos são os mais eficazes. Repetição contínua de conteúdo e realização de exercícios. Esses têm uma melhora de 30% a mais do que aqueles que lê, do que aquele que resume, do que aquele que risca, do que aquele que sublinha. Então, repetição contínua e exercício. A maneira como você vai fazer, na sua estrutura e no seu dia a dia, isso vai depender de cada um. Então, é muito importante que a gente possa saber de que maneira eu vou estudar, para a partir daí poder fazer isso de um jeito legal. Tem pessoas que adoram o estudo EAD, tem pessoas que gostam muito de ouvir situações, tem pessoas que não gostam. Hoje em dia tem alguns cursos que as aulas dos cursos são em PDF, então as pessoas estão lá lendo o material. Então, são várias formas e várias maneiras que tem da aprendizagem. Então, para que eu possa chegar lá, eu preciso saber, de novo, como eu vou funcionar para poder administrar melhor esse momento da minha vida. Então, na medida que a gente souber, automaticamente eu vou ter uma melhoria no meu contexto de estudo. A gente pode pensar o seguinte, eu gosto de estudar sozinho. Muito bem. Muitas vezes é importante você poder ter pessoas que você confia, pessoas do qual você possa conversar e você possa se associar para tirar algumas dúvidas, para que você possa melhorar a sua capacidade de estudo, para que você possa ter uma condição mais acertada para que você possa chegar onde você quer. Quem gosta de estudar em grupos, muito bem, estuda em grupos, mas grupos que, na verdade, funcionem todos da mesma maneira e da mesma forma. Eu já vi ao longo desses 20 anos, grupos dos mais variados possíveis e impossíveis. Começando com grupos que começam de estudo, que termina, no meio do caminho vira grupo de novela e no final vira grupo de fofoca, no mesmo dia. Tá? Então, ou seja, não dá. Se eu estou lá para fazer um grupo de estudo, eu estou lá para fazer um grupo de estudo. O que funciona legal, e o que eu vejo, o que eu escuto muito que funciona legal, é as pessoas combinarem aquilo que vão estar estudando, vão estar lendo aquilo que vão estar estudando, e depois vão se encontrar para debater aquela situação que qual eles estudaram. Isso eu tenho escutado muito das pessoas me dizerem que tem funcionado e funcionado bastante. Não aquela situação de eu chegar lá, deixar o material e para olhar direto no grupo. Não, eu faço a minha parte antes e sento para debater e discutir o assunto qual eu vou estar falando. Então, importante que a gente também possa ter essa situação. Por mais solitário que o estudo seja, por mais solitário que fazer uma prova é importante que a gente possa ter pessoas do qual nós confiamos, ou importante que qual a gente possa buscar essas informações através da associação. Ok até aqui? Nenhuma novidade, né? Muito bem. A gente fala na questão do seu local de estudo, na questão do seu planejamento de estudo, que é extremamente importante. Já tive também N situações de pessoas que gostariam de alguma forma de estudar, e daqui a pouco mais elas estão estudando. Eu gosto de estudar no meu quarto. Legal. Que legal. Ótimo. Aonde você estuda no quarto? Ah, na minha cadeira, na minha escrivania. Aonde você termina o seu estudo? Na minha cama, dormindo. Então não dá, né? Ou seja, o local de estudo que eu possa ver não vai ser legal assim, porque é um contínuo. Eu preciso ter ali. Então as pessoas às vezes gostam de biblioteca, as pessoas às vezes gostam de ficar em casa, de estar compartilhando. Ou seja, você tem que buscar isso e eleger
qual é o seu melhor estudo, né, seu local e plano de estudo. Que ele é um plano de estudo e ele é dentro dessa questão individual de cada um. Então a gente pode pensar, eu vou gastar algumas horas planejando algo, mas eu quero chegar aonde eu tenho que chegar. O avião sai daqui, chega lá com um bom planejamento. Então, é muito importante que eu tenha esse local e que eu tenha esse planejamento extremamente focado e direcionado para o meu estudo. A gente pode pensar, existe o local ideal? Existe para cada um. Cada um tem que achar o seu local de estudo. Tem pessoas que me dizem, Fernando, eu gosto cada dia num lugar diferente, sem problemas. Só que, se você for para uma biblioteca estudar, não leve todo o seu material para estudar. Por quê? Além de você ter problema na sua coluna de levar todo o material, não vai dar tempo de ver tudo num dia. Separe o seu material, estude aquilo que você está se determinando a estudar lá na biblioteca, porque vai ficar mais fácil e vai ficar melhor para que você tenha o resultado que você está buscando. Então, um sexto passo é que você possa ter um local legal e um planejamento legal de estudos. A gente pode pensar, a partir do que eu disse para vocês, lá na questão do primeiro passo, do autoconhecimento, que eu preciso ter dentro de mim uma sinceridade para poder me alimentar daquilo que eu quero realmente. Hoje de tarde eu discutia com uma pessoa que me perguntava por que as pessoas não mudam, por que as pessoas não atingem aquilo que elas querem. E nós falamos exatamente disso, do seu real desejo, da sua real vontade de realmente poder transformar. É muito comum, gente, muito comum, que a gente possa perceber pessoas que são extremamente carinhosas consigo e se chamam de burras, né? Não acertei agora. Ou seja, é muito comum a gente ver, pelo menos eu vejo, pessoas que se desqualificam, pessoas que acham que não têm capacidade, pessoas que acham que não é para si, pessoas que acham que eu preciso muito mais do que eu estou fazendo, pessoas que criam vários pensamentos que são desqualificadores ao longo da caminhada. E isso, gente, não ajuda em nada. Muito pelo contrário, atrapalha. Atrapalha porque, se eu ficar pensando coisas negativas a meu respeito, e eu não estou falando de pensamento positivo, estou falando de pensamento real. Pensamento positivo, ele é muito bom, ele funciona desde que você tenha total capacidade de entender que por trás desse pensamento positivo, por baixo desse pensamento positivo, tem uma crença. E se eu não mexer nessa crença, não adianta, o meu pensamento positivo ele pode ser o melhor possível. Eu vou estar, de alguma forma, empurrando a minha crença, que quando eu parar de pensar positivo, a minha crença vem, e se ela for uma crença negativa, eu não vou ter resultado nenhum. Então eu preciso ter pensamentos que são extremamente coerentes com aquilo que eu quero, pensamentos que são extremamente eficazes naquilo que eu estou buscando, e aí, de alguma maneira, fazer isso aqui que está aqui na fotografia. Ou seja, se acarinhar, né, o desejo sincero, né, de poder chegar lá, e que vocês sejam compreensivos com vocês ao longo dessa caminhada de estudos. Não existe, gente, não existe, isso eu digo para vocês com a maior tranquilidade do mundo, não existe estudo sem compreensão. Se vocês não se compreenderem, se vocês não se aceitarem da maneira como vocês são nessa caminhada de estudos, dificilmente vocês vão atingir os objetivos. As pessoas tendem a fazer o seguinte, elas são extremamente rígidas consigo. Elas usam normalmente isso de uma forma genérica. Vocês podem até se identificar simbolicamente, como eu digo, uma chibata. Na ponta dessa chibata tem uma lâmina de gilete. E ao longo do estudo, quando ela não consegue, ela fica se chibatando o tempo inteiro. Que eu devia ter conseguido, que eu devia ter feito mais, que eu não sei o que, que eu não sei o que, que eu não sei o que. Não contente com isso, né, a gente pode pensar, muito bem, a chibata já foi suficiente, eu vou deitar na cama à noite sangrando. Não serve. Eu deito numa cama de salmoura, que é para dar uma ardidinha melhor ainda, né? Então eu vou lá e eu vejo que o meu dia não rendeu como eu acho que ele deveria ter rendido. Ele pode ter rendido, mas para mim não rendeu, né? E aí eu fico me chibateando o tempo inteiro. A nossa cabeça, ela produz algumas dezenas de pensamentos, para não dizer centenas de pensamentos por dia. E aí eu fico lá num conflito extremamente forte, achando que eu deveria ter feito isso melhor. E penso, amanhã vai ser diferente. Eu vou começar amanhã de um jeito diferente. Chega amanhã e eu acabo repetindo de alguma maneira, de alguma forma, aquilo que eu fiz no dia de ontem. E de certa forma fico me chibateando, até conseguir chegar à exaustão. E a exaustão leva a crise de ansiedade, a exaustão pode levar a uma tristeza profunda,
a exaustão pode levar a várias situações que podem estar comprometendo esse momento de estudo de vocês. Então pensem bem, que se vocês não forem compreensivos com vocês, se vocês não forem de alguma maneira entenderem o que vocês estão fazendo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vocês podem pensar, isso é papo de psicólogo, né? Psicólogo adora essa coisa de, você precisa se compreender, você precisa se respeitar, você precisa saber como você funciona nesse processo todo. Isso sim é papo de psicólogo, é psicologismo, o qual eu não prego. Eu acho sim que as pessoas têm que se entender, eu acho sim que as pessoas têm que se conhecer, mas eu acho que as pessoas têm que de alguma forma estar controlando e vendo aquilo que elas querem. Visto uma vez eu estava falando isso num grupo e disse, gente, vocês precisam ser compreensivos com vocês precisam se respeitar na questão do estudo e no dia a dia. Pulou uma menina do grupo e disse, em hipótese alguma, tu não vem com esse papo furado de psicólogo de que eu tenho que me respeitar. Eu disse, opa, ou respeitar os outros. Eu digo, opa, o que aconteceu aqui? Ela disse, não, eu moro com uma psicóloga, eu divido um apartamento com uma psicóloga, e ela nunca está afim de limpar a casa, nunca está afim de tirar o lixo, nunca está afim de fazer nada. Ela diz, respeita o meu momento. Respeita o meu momento, que hoje eu não estou boa para fazer isso. Aí não dá, né, gente? Se eu for levar sempre nessa situação de respeitar o meu momento, e não mudar, e não transformar, eu não vou chegar lá. Então eu preciso ter noção de que eu vou ser compreensivo, mas eu vou ter uma meta, eu vou ter um planejamento, e eu vou saber onde eu quero chegar. E não de uma forma aberta e de uma forma generalizada, que eu não vou chegar em lugar algum nesse processo todo. A questão, né, a gente pode pensar do 8º passo, é aquela gotinha um pouquinho mais. Vocês podem pensar, tu acabou de dizer que é para a gente se respeitar, tu acabou de dizer que é para a gente se entender, e aí tu vem dizer que tu pode dar um pouquinho a mais. Gente, o pouquinho a mais que eu falo é aquele negócio assim, bom, são 8 horas da noite, eu tinha que estudar das 7h30 até as 9, mas como são 8, né, e eu já levantei agora para jantar, então eu não volto para estudar. E aí eu fico de boa. Aí eu faço isso hoje, faço isso amanhã, faço isso depois de amanhã, e aí quando eu vejo, no final de toda a estrutura, foram horas e horas e horas que eu acabei de alguma maneira não fazendo aquilo que eu podia fazer. Então quando eu falo um pouquinho mais de si, eu falo exatamente isso, é cumprir aquilo que você se programou. Não é para ficar se rasgando, não é para ficar se maltratando, não é para ficar se machucando com as situações. Mas sim você ser coerente com aquilo que você se organizou e você ser coerente com aquilo que você se programou para fazer. Isso, sem dúvida nenhuma, é esse pouquinho a mais. Eu não quero ninguém sangrando a mais, eu não quero ninguém nessa humor a mais, se não é o meu objetivo. Tá? E sim, o objetivo é poder saber que eu posso fazer e que eu posso cumprir. Da mesma maneira, o início de estudo, né? É muito comum as pessoas se organizarem, segunda-feira é o Dia Internacional de começar o estudo, é o Dia Internacional do Regime, é o Dia Internacional de tudo, segunda-feira. Segunda eu começo. Né? E uma vez, logo que eu comecei a trabalhar nessa área, uma menina me disse, segunda-feira eu começo às 2 horas da tarde, eu vou sentar e vou estudar. Eu disse, legal, vamos lá então. Chegou na outra semana, eu perguntei para ela, que era grupos semanais, eu perguntei para ela, eu digo, e aí, você começou a estudar segunda-feira às 2? Não. Eu disse, por quê? Porque quando eu olhei o relógio era 2h01. E aí eu já quebrei minha rotina, e eu já não consegui mais, porque 1 minuto ia fazer toda a diferença naquilo que eu estava querendo. Então eu não comecei segunda. Tá, e tu começou terça? Também não, só na próxima segunda. Né? E isso vai indo de um jeito onde eu não vou atingir o meu objetivo, porque eu quero chegar e eu tenho que começar. As pessoas às vezes me perguntam, Fernando, eu começo por onde? Pelo começo. Aí esses dias um aluno me disse, pelo começo não. Eu sempre começo pelo começo dos livros, e eu nunca chego no meio nem no final dos livros para a prova, e eu acabo me arrebentando. Dessa vez eu vou começar pelo meio. Começa por onde tu quiser, começando é a conta. Né? Ou seja, tu começar pelo meio, tu começar pelo final, não importa. Comece. É o primeiro passo que a gente tem que dar para que a gente possa iniciar a rotina de estudos. Vocês vão pensar, é uma rotina fácil? Claro que não. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui em plena terça-feira de noite, eu não estaria trabalhando nessa área há quase 20 anos como psicólogo, ou seja, é uma tarefa que eu preciso construir e preciso saber. Só que eu preciso ser coerente e realmente poder dar um pouquinho mais de mim para que eu possa chegar aonde eu quero chegar. Muito bem. Da mesma maneira que é extremamente importante você olhar lá para frente e pensar que você de alguma maneira atingiu aquilo que você estava querendo. Eu falo na palavra sonho, mas ao mesmo tempo
eu li esses dias na internet, achei fantástico, de que sonho, se eu não achar se eu não concretizar numa padaria, eu posso entrar na outra e achar. Né? Então, sonhos é uma coisa muito relativa. Então, eu posso pensar que eu posso ter o meu objetivo e o meu desejo realizado. Gente, o que vocês estão querendo, provavelmente, simbolicamente, é agarrar essa mesa. Não é pegar a mesa que está lá na Casa Branca, lá onde Obama... Não, é esta aqui que vocês querem. Algo totalmente possível de ser feito e de ser atingido. Então, quando eu penso de que eu posso atingir minha meta, que eu posso atingir meus objetivos, que eu posso atingir o meu sonho, por que não pensar e sentir isso? Ou seja, eu vou poder estar tranquilamente, eu vou poder estar percebendo que eu estou ali, que é para isso, para eu poder atingir meu objetivo. Senão, eu não vou chegar lá. Da mesma maneira, gente, que a gente vai pensar assim, qual é o 10º passo depois disso que a gente falou? Nós falamos de autoconhecimento, nós falamos de equilíbrio, nós falamos de sono, de alimentação, nós falamos da questão de dar um pouquinho mais de si, nós falamos de planejamento, de local de estudo, e a gente fala em algumas outras coisas, e a gente fala em como colocar isso num hábito. Ou seja, eu preciso, de alguma maneira, transformar isso no meu dia a dia, transformar isso as situações e hábitos do meu dia a dia. Ou seja, eu posso começar hoje de um jeito, amanhã eu vou estar continuando de outro, depois de amanhã eu vou estar fazendo de uma outra forma, e aí vai ficar tudo muito um baile de carnaval. E eu posso, tranquilamente, de alguma maneira, transformar essas minhas ações, esses meus desejos, essas minhas vontades em hábitos. E aí, um hábito se transforma e se mostra com várias vezes que eu fazer repetidamente, não vai sair porque eu quero que saia, então você vai trancar. Então eu preciso repetir em vários momentos, em várias situações, para que todas essas questões anteriores possam dar certo. Hoje eu dormi bem, amanhã eu já não dormi bem. Hoje eu comi bem, amanhã eu já não comi melhor. Hoje eu estudei num lugar legal, amanhã eu já não estudei num lugar legal. Então, eu não posso estar nessa instabilidade, não devo estar nessa instabilidade, porque tranquilamente é uma situação que vai me gerar desconforto muito grande. Então, eu preciso estar, de alguma maneira, estável para poder desenvolver e possibilitar a criação desses hábitos. Então, se a gente olhar e pensar, são 10 passos, simbolicamente falando, para que você possa atingir aquilo que você quer. E passa fundamentalmente pela questão de você se conhecer, de você conseguir equilibrar a situação toda que você está querendo. E isso é algo totalmente possível e passível de ser atingido. Vocês podem pensar, muito bem, são 10 passos do qual eu já tenho, e por que de alguma maneira eu acabo não conseguindo e acabo não chegando ao meu objetivo? Primeiro a gente começa com a coisa positiva, e depois a gente traz um pouquinho da negativa, para que a gente possa entender. Todo esse material é tirado da internet, foi escrito por uma colega, que realmente eu acabei não colocando o nome dela aqui, mas depois eu posso estar mandando, para os e-mails de hoje, eu posso estar mandando para vocês direitinho. Mas a gente pode pensar que existem algumas coisas, que são alguns hábitos, que eu preciso transformar para que eu possa ter o sucesso. Nós falamos em 10 passos para ter o sucesso, e podemos pensar que podem existir 7 passos, 7 hábitos que você tem que abandonar para atingir o sucesso. Muito bem. Procrastinação. Algo talvez comum, algo talvez que seja passível de ser atingido. Muito bem, procrastinação, nada mais do que empurrar as coisas com a barriga. Amanhã eu começo, amanhã eu começo, amanhã eu começo. Por isso que eu falei para vocês antes, ou seja, eu começo agora e agora eu vou começar. Por quê? Senão eu vou indo e eu sempre vou ser e vou funcionando de uma forma mais complacente com aquilo que não está certo. Então, eu preciso de alguma maneira olhar e não procrastinar. Então eu preciso trocar esse hábito, porque senão não vai dar certo. Da mesma maneira, o medo e o julgamento. O que os outros vão pensar. Muito bem. Grama do vizinho, normalmente ela é mais verde do que a minha. Sempre vai ter alguém, ou sempre, maneira de dizer, ou de alguma maneira vai ter alguém que diz, tu não passou ainda? Como é que tu não passou? Porque a filha do vizinho, da comadre, da tia, do periquito, do cachorro, do papagaio já passou. E tu não passou? Não passei. Então, eu vou estar preocupado com o que os outros vão pensar. Sim, eu vou me preocupar com o que os outros vão pensar. Mas não a ponto de me abater e a ponto de não fazer com que eu atinja aquilo que eu quero. Então, é um hábito que eu tenho que pensar, porque se eu quiser ter sucesso e ficar me preocupando muito com os outros,
a coisa não vai dar certo. Se vocês olharem, tem um vídeo lá na página do Face, que está na nossa página do Encontro Concurseiro, que o Gustavo Gossen foi que desencravou e colocou, onde o Silvio Santos está lá, um dos ícones, e onde teve mais de 60 mil acessos, né, Gustavo? Mais de 60 mil acessos nesse vídeo, aonde ele diz, não dê bola para ninguém, não se dê bola para sua mulher, não dê bola para nada, faça aquilo que você quer, que você vai chegar onde você quiser. Né? Então, se o cara que é o cara disse isso, né, imagina a gente poder pensar que isso também é um hábito que a gente tem que mudar. A necessidade está sempre certo. Eu vou ter sucesso porque eu estou sempre certo. Eu posso pensar, eu quero estar certo ou eu quero ser feliz, gente? Eu preciso pensar nisso. As pessoas adoram estar certas. E muitas vezes elas perdem a questão de serem felizes com algumas coisas que são importantes. Então, para que você possa ter sucesso, nem sempre a gente vai estar certo. Nem sempre a gente vai conseguir chegar aqui onde a gente quer. Por isso que eu não preciso estar certo sempre. E será muito digno, e será muito legal se eu puder dizer, eu não estou certo. Eu errei. Ou seja, poder estar lidando com esse sentimento e com esse pensamento de um jeito diferente. O quarto, os papos negativos. Ou seja, parece aquela coisa, você se junta com pessoas que de alguma maneira estão pensando e estão imaginando algumas coisas muito parecidas. Então, quando a gente se prepara para provas e concursos, normalmente a gente está lá falando de coisas boas e chega alguém lá e pensa. Chega do lado e diz, mas eu não consigo fazer isso. Mas comigo não dá certo essa história. Muito bem. Se não dá certo essa história, então, ou seja, tente se aliar a pessoas que possam estar pensando de uma maneira mais positiva. Esses papos negativos, eu não vou ter como deixar de falar para vocês, porque eu assisti esse filme no domingo, e recomendo quem não assistiu que assista. Divertidamente. São 2 nomes, tá? Não é o Divertidamente. Ele é um desenho da Disney, que ele é fantástico para falar sobre essa questão de emoções, de memória e de personalidade, o iníciozinho de personalidade. Esse filme foi desenvolvido pelo diretor que fez ele, porque ele não entendia as emoções da filha dele. E aí ele foi lá e colocou no papel em desenho. É desenho, mas é para adulto. Tá? As crianças até podem ir, mas é para adulto. Então, ou seja, se eu tiver nos papos negativos, eu não vou chegar lá e de alguma maneira eu não vou ter o meu sucesso que eu estou querendo. Críticas e reclamações. Eu estou certo sempre, e eu estou sempre criticando e reclamando. Né? Ou seja, eu vou estar lá, de alguma forma, dizendo, puxa, essa luz não funciona, essa situação eu não consigo, meu material é uma porcaria, ou seja, eu preciso ter noção e valorizar aquilo que eu tenho. Se é um abajur com uma lâmpada que eu tenho, esse abajur com essa lâmpada que eu vou usar. Se eu precisar de mais, eu vou correr atrás e vou fazer com que eu tenha 2, 3, 4, 5, 10 abajures, se for o caso. Mas não adianta eu ficar criticando e reclamando aquilo que eu preciso ter ou aquilo que eu quero ter. Então, mais um hábito que a gente precisa mudar. O terceiro hábito que a gente precisa mudar é a resistência da mudança. Ou seja, aquele lance de que eu fazia de tal maneira, de um jeito XYZ, de que alguma outra pessoa me disse que daquela forma funcionava, e eu vou lá e sigo do mesmo hábito, e eu não consigo modificar, é algo que eu preciso ter noção. Eu preciso saber que eu preciso construir esse momento de estudo. Eu preciso saber que para eu poder chegar lá e ter o meu sucesso, eu vou precisar automaticamente estar olhando e não ser resistente à mudança que vai estar acontecendo ali. Porque é natural do ser humano. Se a gente tiver um caminho aberto e nós tivermos simbolicamente uma mata fechada, nós vamos sempre pelo caminho aberto, que é o mais fácil. Porque eu não vou me arranhar, eu não vou me cortar, eu não vou fazer nada diferente. Eu vou pelo caminho aberto, que é um pouco mais fácil do que desbravar e começar a cortar situações novas e cortar situações que vão estar ali de mata, simbolicamente falando. Então, eu tenho que cuidar para que, de alguma maneira, eu não fique resistente. Em alguns momentos eu vou precisar entrar na mata fechada, seja com a minha foice, seja com um facão, para cortar isso e poder fazer aonde eu quero chegar. E 7, e último, que linka com o primeiro, ou seja, as minhas velhas desculpas. Né? Ou seja, eu não tenho sucesso porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa fracassada. Porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa que eu não tenho onde chegar em lugar nenhum. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu dou velhas e boas desculpas. Hoje eu não comecei a estudar porque eu não tive condições, porque eu tive dor de cabeça, porque eu tive dor de barriga, porque eu não tinha o material que eu precisava ter. Então eu vou lá e vou pensar 7 hábitos que a gente precisa abandonar para que a gente possa ter sucesso.
a procrastinação, o medo de julgamento que os outros vão pensar, a necessidade de estar sempre certo, os papos negativos, críticas e reclamações, resistência à mudança e as velhas desculpas. Se alguém se identificou, fique aí na sua cabecinha, no seu pensamento, no seu coração, porque certamente um desses, algum de nós, ou todos esses, ou vários desses, nós fazemos. E por isso muitas vezes a gente pode pensar, muito bem, mas eu procrastino muito pouco. Ah, eu sou aberto à mudança. Ah, eu não fico inventando velhas desculpas. Então por que a gente não sai do lugar? Ah, por fatores externos. Porque hoje está chovendo. Por isso que eu não saí do lugar. Sim, e aquilo que depende de ti? Não, o que depende de mim eu estou fazendo. O que tu fez? Ah, eu fiz isso. Não, eu me lembro agora, não me lembro o que eu fiz, mas eu fiz. Né? Então muitas vezes eu vou parar e pensar que eu preciso ter, certamente, uma transformação naquilo que depende de mim. O outro é muito legal, estar com o outro é muito importante, mas eu preciso saber aquilo que eu tenho a minha força para chegar aonde eu quero chegar, que é o que depende exclusivamente da gente. Tudo isso vocês podem pensar no que a gente está falando aqui de uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, de criar hábitos. Muito bem. A gente pode pensar isso de uma forma aberta, a gente pode pensar isso de uma maneira que a gente pode fazer sem ter uma certa noção de como é que a gente pode fazer, ou a gente pode pegar os princípios centrais da cognitivo-comportamental, qual abordagem qual eu sigo, que a gente pode pensar que todos os nossos pensamentos eles vão ter uma influência controladora sobre nossas emoções e nossos comportamentos. Da mesma maneira como o modo como agimos ou nos comportamos pode afetar profundamente nossos padrões de pensamentos e nossas emoções. Da mesma maneira que o nosso pensamento pode ser monitorado e alterado. Mais facilmente dizendo, ou seja, toda situação gera uma série de pensamentos que geram emoções, que geram comportamento. Esse comportamento também pode gerar pensamentos e essa emoção também pode gerar esses pensamentos. Aonde eu modifico? Aqui. Eu não tenho como mexer numa emoção. Dificilmente eu consigo mexer numa emoção, porque atrás de uma emoção vai ter uma série de pensamentos. E esses pensamentos é que eu preciso modificar, e esses pensamentos são os que eu preciso alterar. Aqui tem um exemplo. O estudar. Eu vou pensar, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Eu posso ter medo, ansiedade, tensão, e eu posso parar no meu comportamento de não estudar. Muito bem. Eu vou para estudar, eu fico ansioso e não estudo. E eu não paro para pensar o que tem por trás disso e o que eu posso fazer para modificar esses pensamentos que estão aqui, para modificar essas situações que estão aqui me atrapalhando no meu dia a dia. E aí eu preciso saber o seguinte, muito bem, a gente pode pensar na questão do estudo, a gente pode pensar na situação assim, aqui é um pouco mais complicado. Vamos uma situação prática e real. As pessoas andam de avião e as pessoas elas têm medo de andar de avião. E não é nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro pessoas que têm medo de andar de avião. Tem pessoas que estão subindo na escada, elas trancam na escada. E você tem a vontade de dizer sobe, 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 e elas trancam ali, elas não sobem. Tem pessoas que o voo levanta e começam a passar mal no meio do voo. Por quê? Elas estão passando mal, elas estão tendo emoção, angústia, ansiedade, medo naquela situação do voo. Uma vez eu estava voltando de São Paulo com a minha esposa e na minha frente tinha um cara se contorcendo, mas se contorcendo mesmo, no retorno de São Paulo, dentro do voo, nós estávamos voando. E a minha esposa me olhou e disse, tu não vai fazer nada? Eu disse, eu? Vou bater no ombro dele e disse, boa noite, amigo, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou psicólogo cognitivo comportamental, eu tenho total capacidade e condição de lhe tirar dessa crise de pânico e lhe ajudar a que você saia desse processo. Eu disse, eu não tenho condições de fazer isso. Se ele pedir ajuda, eu vou ter condições de ajudá-lo. Mas se ele não pedir ajuda, eu não tenho o que fazer. Muito bem. O voo veio vindo. E o cara, uma hora, estava grudado ali, né, no ladinho, na janelinha do voo. E daqui a pouco mais ele soltou a mão e caiu. Aí eu disse para a minha mulher, o remédio funcionou. Né? De uma hora para outra, ele caiu ali. Deu 2 segundos, eles ligaram a luz do avião. A aeromoça veio, janta, senhor, e foi lá. Pai, eu digo, não bate nele. Ela já tinha batido, já tinha acordado nele. E aí ele disse, não quero nada, obrigado. E dali, da metade da viagem até a Porto Alegre, ele veio se contorcendo ainda e se batendo. Para azar dele,
e de todos nós que estávamos no voo, começou uma turbulência daquelas legais, né? E automaticamente as televisõezinhas da TAM caíram e começaram a passar a Grande Família. E eu disse para a aeromoça, me vi fone de ouvido para eu poder ouvir a Grande Família. E ela disse, eu não sei se eu tenho. Eu digo, olha, tu vai ter que achar. Eu brinquei com ela. Aí a minha mulher disse, o que houve? Eu disse, se nós morrer, nós vamos morrer rindo, pelo menos, da Grande Família. Né? As pessoas estão aqui do canal, nós vamos morrer rindo. Eu não tenho medo de avião, ela também não, mas vamos nessa. Mas foi muita turbulência. Vocês põem assim, pensem em muita turbulência, coloquem mais um pouquinho de turbulência em cima. Eu pensei que o amigo fosse morrer ali na frente da poltrona. Não, chegamos em Porto Alegre, todo mundo são e salvo, tanto que eu estou aqui. Eu não sou uma miragem, eu não sou um fantasma, eu estou aqui. O que aconteceu? O cara desceu, foi o primeiro a descer voando do avião. Eis que na mala dele tinha o cartão vermelho da TAM. Ou seja, cartão vermelho é uma pessoa que voa com uma certa frequência nos voos da TAM. E eu pensei, bom, quem corre por gosto não cansa. Quem tem os pensamentos e não modifica esses medos, esses pensamentos, essas emoções, de alguma maneira ele não parou para pensar e modificar isso que estava ali. Que são muitas vezes, tipo, eu não posso ficar fechado nessa lata de sardinha, esse troço é muito pesado para estar voando desse jeito, esse troço vai cair, ou seja, várias outras situações que eu tenho que olhar lá para poder perceber. E eu tenho que ver, gente, que quando eu digo em relação ao estudo, eu preciso entender que toda situação, como eu disse para vocês, vai me gerar pensamentos. Quem pensar em transformar a emoção, não vai conseguir. Eu vou precisar transformar o pensamento. Esse pensamento eu transformo. A emoção eu não transformo. Uma das formas que a gente tem para poder identificar os nossos pensamentos, por isso que eu falei para vocês no primeiro momento no autoconhecimento, é a gente poder estar escrevendo sobre situações, pensamentos e consequências em relação às suas questões que você está vivenciando. Vai ser somente escrevendo que a gente vai poder identificar aquilo que a gente tem que modificar e aquilo que a gente precisa transformar na vida da gente. Como eu disse para vocês, passam algumas dezenas de pensamentos ao longo do dia e eu fico lá, uma turbulência muito grande de vários pensamentos. E se eu não anotar aquilo que eu penso, para poder entender aquilo que eu preciso transformar, eu vou ficar me batendo e não vou conseguir mexer aquilo que eu preciso mexer. Então, nada nos adianta. 10 passos para o sucesso. 7 hábitos que eu preciso modificar para ter o sucesso. Se eu não tiver, de alguma maneira, sabendo como eu funciono, anotando as situações e transformando os pensamentos. Fácil? Não é. Posso garantir para vocês. Processo de mudança é descascar a cebola. A gente chora, a gente fica com a mão fedendo, e quem tem ainda problema na mão ainda corta a mão direitinho. Não é descascar a banana madura. As pessoas muitas vezes acham que transformar vai passar por um caminho de muita tranquilidade. Mas eu posso garantir para vocês, as pessoas dizem, tu é pessimista, eu sou realista. Eu preciso trabalhar com aquilo que é realidade. E a minha realidade é que eu preciso desenvolver e preciso construir aquilo para poder chegar aonde eu preciso chegar. Então, processo de mudança eu faço, mas eu preciso saber e entender por onde eu estou caminhando e de que maneira eu posso estar funcionando para poder modificar aquilo que eu preciso modificar. Então, como eu disse para vocês, nada adianta a gente ter um roteiro de 10 passos, nada adianta a gente ter 7 hábitos que a gente tem que mudar, se a gente não se conhecer e saber exatamente o que a gente vai poder estar modificando e estar alterando. Mediante essas questões todas, que são processos de mudanças, que são processos de transformação, de construção de um pensamento novo, de construção de um comportamento novo, eu preciso ter noção do seguinte, como eu disse para vocês anteriormente. Todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente acaba fazendo. Todos nós somos responsáveis por aquilo qual a gente tem no nosso dia a dia e na vida da gente. Vocês podem pensar agora que é de uma forma meio romântica, mas é algo que eu sempre coloco quando eu me encaminho para a finalização da palestra. Eu coloco para a gente poder refletir e pensar. Quando nós nascemos, gente, simbolicamente, nós chegamos aqui com um livro em branco. Esse livro está totalmente em branco. A história em branco, nada escrito. Muito bem. Aquelas pessoas que nos criaram, os nossos pais, nossos cuidadores, a escola, eles vão lá e vão escrevendo algumas coisas neste livro. Coisas que escrevem a minha vida. Coisas que descrevem aquilo que eu sou e aquela maneira como eu funciono. E esse livro, ele é escrito ao longo da minha caminhada, da minha trajetória. A diferença é que eu vou crescendo e vou aprendendo várias coisas. E vou entendendo várias outras coisas. Mas o livro ainda continua com terceiros. Eu não consigo, de alguma forma, pegar o meu livro ainda. Por quê? Porque é a história da minha vida.
Lá pelas tantas, eu sou e recebo esse livro. Eu posso receber, ou lá pelas tantas eu me julgo capaz de pegar esse livro para que eu possa começar a escrever a minha própria história. Só que quando eu recebo esse livro, muitas vezes, eu vou receber esse livro fechado, e aí eu vou ter que abrir e ver algumas coisas escritas e algumas páginas escritas nesse livro. A diferença vai ser que eu vou encontrar coisas aqui nessas páginas escritas que não me agradam, porque não fui eu que escrevi. Eu vou encontrar coisas aqui que de repente eu não gostaria que tivesse na minha história. Só que a grande diferença é que eu posso encontrar ali e posso ter situações onde eu vou ter escrito no meu livro alguns insucessos, algumas incapacidades, algumas impossibilidades, alguns medos e algumas situações de incompetência que estão escritos nesse livro. A grande diferença vai ser que quando eu abrir esse livro e começar a ler ele, que é o livro da minha vida, eu vou ter um corretivo. Esse corretivo para quê? Para corrigir aquilo que eu quero e transformar aquilo que eu estou querendo transformar na minha história. O livro é meu, a história é minha, eu faço a história como eu quero. É óbvio que existem coisas que a gente não vai modificar, mas várias coisas a gente vai poder modificar. Porque se eu não gostei, eu posso escrever de um jeito diferente. E aí eu posso escrever alguns momentos de sucesso, de coragem, de competência, de capacidade e vários momentos de possibilidade. Eu preciso ter noção de que essa história é a minha história. Que essa história é a história da minha vida. E eu decido como eu escrevo ela. Vocês podem pensar, Fernando, isso é extremamente romântico, isso é extremamente legal, mas como é que funciona isso na prática, no dia a dia? Quem me ouve, quem me acompanha, quem já veio aqui na palestra algumas outras vezes, eu trago sempre o meu exemplo. Hoje eu sou psicólogo porque eu decidi ser psicólogo. Apoio familiar, zero. Meu irmão era médico, disse que se eu fosse médico, eu me daria melhor. Meu pai nunca entendeu o que um psicólogo faz, não entende até hoje, aos 84 anos. A minha mãe, na época, me disse, não, meu filho, vai lá e faz. Mas apoio, praticamente zero. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, veio a questão, faça concursos. Você fazendo concurso, você vai ter uma estabilidade. Afinal de contas, o psicólogo passa fome. Afinal de contas, o psicólogo não tem sucesso. Afinal de contas, o psicólogo não chega a lugar nenhum. Fica caminhando em círculos. Muito bem. Não é uma realidade. A gente vai estar aí e a gente vai buscar e vai poder escrever de um jeito diferente. Vocês podem me perguntar, foi fácil? Não. Foi simples? Não. Mas eu usei muito corretor. E eu usei muito essa questão para poder chegar aonde eu chego, aonde eu estou buscando chegar ainda nessa minha trajetória. Se hoje eu posso estar aqui com vocês, falando com vocês, eu posso dizer para vocês tranquilamente que isso são quase 20 anos de trabalho, apostando e acreditando na psicologia, para que eu possa chegar e poder transmitir, conversar e falar algumas coisas para vocês nessa área de concurso. Se eu fosse ouvir aquilo que estava escrito lá atrás, de que eu não chegaria a lugar algum, de que eu não conseguiria ser um psicólogo, de que eu não poderia viver bem como psicólogo, eu teria parado e a minha história teria sido muito diferente e teria sido escrita de uma maneira diferente. Então eu preciso saber e preciso ver que livro eu quero escrever, de que maneira eu quero chegar e aonde eu quero chegar. Esse livro é de vocês, esse livro é individual, esse livro é de cada um, e cada um escreve aquilo que bem entende e aquilo que quer. A minha indicação para vocês é que vocês escrevam coisas que sejam legais, coisas que sejam boas, coisas que sejam de extremamente agradáveis, claro, tendo consciência de que tem algumas coisas que não são tão agradáveis assim, mas que a gente possa escrever um livro que seja uma coisa legal. Eu queria agradecer a vocês a paciência, queria agradecer a vocês a audiência pela palestra. Eu espero do fundo do meu coração ter contribuído de alguma forma, ter tocado vocês em alguma coisa para que vocês possam realmente se motivarem a fazer algo. Meu intuito não é motivar ninguém. Ninguém motiva ninguém. Meu intuito é mobilizar os pensamentos e as emoções de vocês. As motivações ou a motivação é algo e um sentimento pessoal e intransferível. Então pensem nisso. Está aqui o material, fiquem à vontade se vocês quiserem pegar. E obrigado, gente. Até agosto nós vamos estar de volta aqui. Valeu, gente.